Saudações a todos, vamos retomar nosso curso de termodinâmica básica, dando continuidade e prosseguimento ao tópico dedicado a estudar o ciclo termodinâmico de Carnot, ou em outras palavras, a máquina térmica de Carnot, o motor térmico de Carnot, proposto e apresentado pelo engenheiro, cientista, empresário Carnot. Muito bem, então durante a aula anterior nós falamos que trata-se, a máquina térmica de Carnot é exatamente uma máquina térmica, motor térmico do tipo reversível, então o processo necessariamente, obviamente, evidentemente o processo termodinâmico é do tipo reversível e portanto é cíclico, inclusive aqui cabe reversível e cíclico, isso até pode se configurar como uma redundância, mas estamos então nada mais do que enfatizando o fato de que o processo, a máquina termodinâmica de Carnot, ela funciona em um processo termodinâmico cíclico, necessariamente cíclico, entre uma fonte quente com temperatura T1 e uma fonte fria com temperatura T2, realizando o trabalho e perdendo uma parte da energia. Então o rendimento da máquina térmica de Carnot não é 100%, é um rendimento abaixo de 100%. E das máquinas térmicas teóricas, essa máquina térmica é a máquina térmica com o maior rendimento possível, a máquina térmica de Carnot, de acordo com a termodinâmica clássica. Muito bem, então nós falamos que durante o processo de transferência de calor, ou em outras palavras, transferência de energia térmica, aqui o recebimento de energia térmica da fonte quente, isso deve ocorrer entre a máquina e a fonte quente com a máquina térmica com temperatura T1. Não é? Considerando que o processo ocorra isotermicamente, o processo termodinâmico isotermicamente à temperatura T1, que é exatamente a temperatura da fonte quente. Então, a troca de calor ocorre com base em um processo isotérmico. Do mesmo modo, o processo de ceder calor da máquina térmica para a fonte fria ocorre também isotermicamente com a temperatura T2, que é a temperatura da fonte fria, a fonte fria recebendo da máquina térmica uma quantidade de calor T2. Muito bem, então agora vamos falar sobre, ainda aqui discutindo o ciclo, a máquina termodinâmica de Carnot. Vamos então escrever continuar a apresentação das observações aqui no caso agora o ciclo de Carnot apresenta quatro fases, não é? Duas fases são isotérmicas, ocorre troca de calor de forma ou sob processo termodinâmico isotérmico, e duas fases são transformações termodinâmicas do tipo adiabáticas, e portanto ocorre uma diferença, uma mudança de temperatura de T1 para T2 ou de T1 para T2, de T2 para T1, dependendo do sentido da evolução do sistema termodinâmico, e essa variação de temperatura no processo termodinâmico ocorre com base em um processo fundamentado num processo termodinâmico do tipo adiabático. Então, no contexto do ciclo termodinâmico de Carnot, as fases do ciclo associadas à variação de temperatura devem ocorrer com
ausência de troca de energia térmica. Com ausência de troca de energia térmica, leia-se troca de calor, leia-se troca de calor, com ausência de troca de calor, e por consequência, sob processo ou transformação processo termodinâmico ou transformação termodinâmica. Processo termodinâmico é do tipo adiabático. Então, as duas fases relacionadas à mudança de temperatura, à variação de temperatura no contexto do ciclo de Carnot, ocorrem com ausência de troca de calor, ou em outras palavras, com ausência de troca de energia térmica, e evidentemente, notoriamente, está associada a um processo termodinâmico do tipo adiabático. E esse processo termodinâmico é do tipo adiabático, é reversível. Aqui sem esquecermos que o processo termodinâmico de Carnot é um processo cíclico, é um processo reversível. Muito bem. Então, nós podemos aqui escrever uma outra observação. Vamos tentar escrever uma outra observação, sintetizando, de que o ciclo de Carnot, o ciclo termodinâmico de Carnot, é um ciclo, né? Vamos definir aqui um ciclo termodinâmico reversível, é um ciclo termodinâmico reversível. Vamos aqui colocar outra observação, é de que esse ciclo termodinâmico é reversível e é processado entre duas fontes, a saber, fonte quente a temperatura T1 e fonte fria a temperatura T2, e obviamente T1 é maior do que T2, notoriamente pelo fato de que a fonte quente apresenta temperatura maior do que a fonte fria. E aqui, primeira observação associada ao ciclo de Carnot, a segunda observação importante é de que existem duas fases adiabáticas e existem duas fases isotérmicas. Duas fases adiabáticas e duas fases isotérmicas.
Então, esse ciclo de Carnot, mais uma vez, aqui é um ciclo termodinâmico do tipo reversível e é processado entre duas fontes, a saber, a fonte quente com temperatura T1, a fonte fria com temperatura T2 e, por conseguinte, a temperatura T1 é maior do que a temperatura T2, notoriamente. E existem, outra informação importante, que existem duas fases adiabáticas e duas fases isotérmicas. Então, essa máquina térmica é uma máquina térmica do tipo reversível. Vamos escrever aqui. Vamos escrever então aqui nós temos de que a máquina essa máquina térmica de Carnot é exatamente uma máquina térmica, essa máquina térmica de Carnot, ou seja, é uma máquina térmica que obedece, vamos escrever máquina térmica reversível satisfazendo o ciclo de Carnot é denominada máquina térmica de Carnot ou motor de Carnot, motor térmico de Carnot. Muito bem. Bem, vamos encerrar a aula neste ponto e durante a próxima aula nós estaremos apresentando uma ilustração, uma figura traçada em duas dimensões, no plano bidimensional, pressão em relação à temperatura, tentando pressão em relação ao volume, tentando então associar as variáveis macroscópicas termodinâmicas e verificar como se comporta a evolução do sistema termodinâmico no contexto do ciclo termodinâmico da máquina térmica de Carnot. Muito obrigado a todos.